Vamos dar sequência à nossa série de estudos falando sobre os apóstolos, e desta feita vamos estar falando a respeito do vídeo 2, que é a continuidade ou extensão do vídeo de número 1, que nós demos a introdução a respeito do tema apóstolos, falando a respeito dos verdadeiros apóstolos, no caso, os 12 apóstolos, mas Paulo, e quem são os apóstolos do século 21, os apóstolos ostentação, fazendo assim um paralelo entre os verdadeiros apóstolos e aqueles que reclamam o direito de serem apóstolos. Baseados, é claro, em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde Paulo lista como dons, vamos dizer assim, dom espiritual, o termo apóstolos. E só para a gente interagir e refrescar a memória, o termo apóstolo ele vem do grego, que significa enviado. Então, partindo desse capítulo 4, versículo 11 de Efésios, que diz que Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, nós devemos, antes de mais nada, compreender a temporariedade de Efésios. Se o que Paulo falou, é claro, ele foi atemporal ou está preso ao tempo, no caso, a época de Paulo. Seria esse o caso de Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena atividade nos dias de hoje. E o que Paulo queria dizer quando Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, e assim sucessivamente, dando a entender que o ministério apostólico ele seria uma herança a qual em algum momento a ligadura foi quebrada e reclamam para si o direito dessa restauração e surgindo essa explosão. Mas analisando o texto em sua raiz original, vamos entender o seguinte: Efésios capítulo 4, versículo 11, o termo que Paulo usa aqui, que Deus estabeleceu uns para apóstolos. Examinando a perícope, examinando o texto, vamos entender que o termo apóstolo ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter o sentido literalmente falando, como foi no caso dos 12, mas Paulo, mas também ele pode ter um significado amplo também. No caso aqui, apóstolos refere-se a um grupo definido de pessoas as quais Deus delegou, Deus levantou para reestruturar ou estruturar, fortalecer a igreja primitiva que acabara de nascer naquela ocasião. Então, apóstolos aqui significam pessoas que foram levantadas por Deus para lançar, podemos dizer assim, o fundamento da igreja. Daí vem o termo apóstolo. Apóstolo nada mais é que enviado. Então, nós podemos entender que o termo apóstolo ele tem duas vertentes. O sentido literal, restrito ao grupo dos 12, mas Paulo, e também no sentido de enviar alguém para uma determinada obra. Daí vem o termo apóstolo, que significa enviado. O exemplo disso é o caso do Barnabé, do Epafrodito, do Silas, do Filipe, que foram homens que não tiveram a mesma envergadura, podemos dizer assim, que os apóstolos que conviveram com Jesus durante os 3 anos de seu ministério aqui na terra, mas são chamados de apóstolos por quê? Porque foram enviados a mando da igreja para a obra missionária e pregaram o evangelho e contribuíram em muito para a fundação da igreja, a qual subsiste até os dias de hoje. Então, o termo apóstolo aqui, ele significa enviado, mas não no sentido restrito, como foi dirigido aos 12, mas Paulo. A Bíblia também, Paulo cita Tiago, irmão do Senhor, e o chama de apóstolo. Daí também surge a pergunta, seria também Tiago apóstolo do Senhor? Examinando o texto na raiz original, no caso do grego, o termo ali aplicado para Tiago, apóstolo, significa no original homem apostólico. Então, quer dizer que Tiago ele não era apóstolo como os demais, mas Tiago ele tinha uma influência muito grande no meio
de Mateus, no meio do Pedro, no meio do João, e era considerado um homem apostólico porque ele conviveu na esfera, no ciclo apostólico, e tinha uma influência muito grande. Então, o termo apóstolo, que é deturpado nos dias de hoje por esses homens que afirmam ser apóstolos, ele nada mais é que pessoas que foram chamadas por Deus, levantadas por Deus, comissionadas para fazer a sua obra. Então, os liberais eles acreditam que Efésios capítulo 4, versículo 11, nada mais é que uma dispensação espiritual, que um dom espiritual o qual Deus outorgou para a igreja daquela época e continua de forma contemporânea, de forma atual, de forma ativa, no seu sentido mais amplo, operando nos dias de hoje. Mas nós sabemos, através de uma análise do texto, que isso não passa de um equívoco, que não é nada mais nada menos que pessoas que são levantadas por Deus para tais fins. Podemos, por exemplo, citar missionários, aqueles que são enviados para outro país, para outras terras, com o intuito de pregar a palavra, com o intuito de levar o evangelho. São homens apostólicos, são apóstolos no sentido de levar a obra do Senhor avante, levar o evangelho de Jesus, cristianizar, pregar a palavra de Deus. Estes sim são apóstolos, mas não no sentido restrito, como falamos anteriormente a respeito dos 12, mas Paulo. Então surge a pergunta que não quer calar. Ora, se os apóstolos de hoje, eles não passam de embusteiros, então quem são os verdadeiros sucessores dos apóstolos, os quais participaram de forma ativa do colegiado de Jesus? Os apóstolos, ou pelo menos os representantes. Representante não significa literalmente ser. Os representantes reais dos apóstolos hoje seriam os presbíteros da igreja. Porque assim como os apóstolos eles tinham a incumbência, tinham a necessidade, tinham a prioridade de ensinar a palavra de Deus ao povo da época, hoje essa missão cabe aos presbíteros da igreja, pois o termo presbítero, significa pessoa mais velha, aquele que tem a responsabilidade de pregar, de ensinar e de levar avante a catequização, a doutrina, a palavra de Deus. Mas não significa que os mesmos eles sejam sucessores dos apóstolos. Eles são apenas representantes. Eles herdaram sim dos apóstolos, mas o ministério da palavra, no sentido de pregar, pois os próprios apóstolos, ainda quando a igreja primitiva engatinhava, eles deliberaram conselho para formar assim o corpo diaconal. Por quê? Porque eles deveriam se dedicar ao ministério da palavra, enquanto aqueles se dedicariam ao serviço da igreja e o socorro dos órfãos e das viúvas. Então, muitos caem nesse sofisma, acreditando que Efésios capítulo 4, versículo 11 se refere ao dom espiritual, quando não é. É apenas um termo usado, uma designação para alguém que vai amando do ministério da igreja, amando do próprio Deus para uma determinada obra. Esse é um apóstolo no sentido de pregar o evangelho e fazer a obra. Então, os representantes da atualidade dos apóstolos são os presbíteros da igreja, também chamados de bispos. E quem são, afinal, os verdadeiros sucessores dos apóstolos? Se os presbíteros, eles são apenas representantes, se os apóstolos ou pseudos apóstolos que temos hoje nada são, então quem são os reais sucessores dos apóstolos? Os verdadeiros sucessores da herança apostólica são as próprias epístolas escritas por eles. Elas são sim os verdadeiros ou as verdadeiras sucessoras daqueles que escreveram as tais. Mateus com o seu evangelho, Paulo com suas epístolas, Pedro, João, enfim, o que eles deixaram como legado, como herança, como sucessão apostólica foram os seus próprios escritos.
diferente do que muitas pessoas acreditam, imaginam e pensam nos dias de hoje. E acham que essa herança, ela passa, humanamente falando, daquela época para os dias de hoje, através de alguns homens, os quais deixam muito a desejar e promovem um verdadeiro espetáculo. Então, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, ele fala de pessoas que foram dotadas por uma capacidade espiritual e dadas à igreja como dádivas. Também entendemos e sabemos que os presbíteros, eles são não sucessores, mas representantes dos apóstolos no sentido de herdarem o ministério da palavra. Tem essa incumbência de ensinar, de pregar com destreza e habilidade. E, para fechar a conta, os verdadeiros sucessores dos apóstolos são seus próprios escritos, aquilo que eles deixaram, no caso, seus livros, suas epístolas, que deixam de forma imortalizada tudo quanto eles escreveram, e tanto naquela época como para os dias de hoje serve como legado, e como que eles estivessem vivos falando para nós através de seus escritos. Então, que Deus abençoe e aplique esta palavra em nosso coração, e até a próxima. Paz.